neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele e nesta vida o seguirei, e eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá a minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo, não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver. Deixe-me ver as pessoas com quem você gosta de andar. Deixe-me ver o tipo de literatura que você lê. Deixe-me ouvir as músicas que te agradam, a maneira que você se veste, e eu lhe direi a qualidade de espírito que você tem. Ó, diga ao mundo que você é crente, isto é, com a vida expressada, com a vida como São Paulo ensina e recomenda. Apresentai os vossos corpos como sacrifício santo,
e agradáveis ao Senhor, porque é o vosso culto racional. Então diga ao mundo que você é crente, com sua maneira de viver, de falar, de se vestir, de se apresentar, de negociar, na viagem, no trabalho, onde quer que vá. Diga ao mundo que você é crente. A sua vida é mais do que um folheto doutrinário. A vida de uma crente é mais do que qualquer revistinha de ganhar almas para Cristo. A vida de uma moça, de uma mulher, de uma criança, de um homem, de um moço, é mais do que o próprio livro, o próprio papel, chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. A sua vida é uma epístola aberta, lida pelos homens. A sua vida quer dizer as santas e sagradas letras da Bíblia Sagrada, transferidas, vivificadas pela sua vida. É você fazer funcionar os versículos da Bíblia através da obediência. Diga ao mundo que você é crente, e você será tão simples e será muito mais feliz. Porque quem é simples é feliz. Quem é vaidoso, nada lhe satisfaz. Por isso está sempre ansioso, ansiosa, daí então a infelicidade. Mas aqui está uma pergunta do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta é uma pergunta. E que quer dizer, em outras palavras, se você tem crido em nossa pregação, então o braço do Senhor lhe tem sido revelado. Isso é alimento espiritual para você nesse instante. Isaías tinha convicção da sua pregação, a ponto de dizer que a sua pregação era o braço do Senhor se manifestando ao povo. E se nós não temos tal convicção, é melhor que não falemos ao povo, é melhor que não preguemos ao povo a palavra de Deus. Mas aqui está, quem deu crédito à nossa pregação? A esta pregação, que é, na verdade, o braço do Senhor se manifestando a todos quantos têm dado crédito? Sim, amados, vamos comparar isto com aquilo que Jesus orou ao Pai em São Mateus capítulo 11. Eu acabei de fazer referência em Isaías 53. Agora, São Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós podemos pensar nesse instante nesta base tremenda da felicidade real do cristão, que é viver em simplicidade. Porque sem viver em simplicidade, ninguém pode encontrar Deus em sua totalidade, em sua plenitude. Isto porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Por isso Jesus deu graças a Deus, que havia escondido os mistérios dos olhos dos sábios entendidos. Porque um sábio e um entendido, sendo simples,
Ele pode ver as coisas de Deus também. Mas você já pensou se todo mundo tivesse de ser sábio, entendido intelectualmente para ver as coisas de Deus? Então 90% da humanidade estaria perdida. Talvez estejamos exagerando, não é? Mas vamos aí para uns 60% da humanidade estaria perdida. Irremediavelmente perdida. Porque dependeria de ser sábio, entendido intelectualmente para receber a salvação, as coisas de Deus, para que Deus se manifestasse a eles. Então o sábio entendido são muito menos do que os simples. Podem ser simples e alcançarem o mesmo que os pobres alcançam. Quando João estava preso e qualquer coisa lhe aconteceu lá, no seu ânimo, ele já havia apontado para Jesus e indicado-o como Cordeiro de Deus. Depois ele mandou o mensageiro perguntar para Jesus se de fato ele era o Messias. Jesus mandou-lhe um recado: diga para João que os coxos andam, os cegos enxergam, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Agora, São Tiago disse assim, que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Por isso que a era jactanciosa, laodiceiana de hoje, é chamada na Bíblia de pobre, desgraçada, cega e nua, porque ela diz, rica estou, e de nada tenho falta. É rico de sabedoria, de entendimento, de teologia. Nunca houve um mundo tão rico em teologia como há hoje. Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, chamou esta era de pobre, desgraçada, cega e nua, dizendo que ela não sabe nada, porque o que seria revelado viria em simplicidade. Vejam se os teólogos que estavam em Belém ficaram sabendo aquilo que os pequenos pastores ficaram sabendo, guiados pela estrela. Eles nunca iriam buscar o Messias na manjedoura. Jamais. Jamais irão buscar Deus, a revelação do Apocalipse, num profeta tão simples e humilde como Deus mandou nesta era. Não é diferente. Muitos passam por alto por causa da maneira em que Deus se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. O homem tem uma ideia e interpreta essa ideia e transmite essa ideia para o seu povo. E aquele povo crê naquele homem como entre a vida e a morte. E ele diz, os profetas e a lei duraram até João. Quer dizer que dali para cá não há mais profeta, quando o próprio Jesus foi um profeta em plenitude. Dali para cá, na graça, não há profeta. Profeta da lei durou até João. O profeta da lei não podia falar, a não ser através de símbolos, a não ser através do tempo, porque ele podia ver uma virgem concebendo daí 800 anos quase. O profeta da graça está falando daquilo que os profetas do passado falaram, revelando aquilo que os profetas revelaram no passado. Por isso o profeta São Pedro se pôs de pé no dia de Pentecostes e disse, isto é o que diz Joel, o profeta Joel. O profeta da graça revela o que o profeta da lei diz, profetizou.
O profeta da graça revela Cristo, o sacrifício que foi profetizado no Salmo 22, em Isaías 53, naquela pregação que é o braço do Senhor estendido para aquele homem que caiu do seu cavalo, caiu do seu pedestal, caiu do seu ego e tornou-se simples. Amados, vejamos mais uma vez o cuidado do profeta Paulo, profeta da graça, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, ó profeta Paulo, qual será o seu temor? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com seu evangelho moderno. Você tem que ver que a serpente não falou mal de Deus para Eva. A serpente pregou o evangelho intelectual para Eva. O que ela está fazendo até hoje, através de seus grandes mensageiros. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos: olfato, paladar, visão, olhos, visão, audição, música, visão, concupiscência dos olhos, expor os corpos, ver os corpos, cobiça. Corrompa os vossos sentidos, sentidos do corpo, sentidos do espírito, memória, afeto, consciência, sentimento, razão. Essa serpente corrompa os vossos sentidos através da pseudociência acerca de Deus. A preocupação de Paulo estava justamente nisso. Ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pronto. Se o diabo conseguir tirar a igreja da simplicidade, como ele conseguiu tirar a falsa igreja e suas filhas, então ele corrompe os seus sentidos. Corrompe os seus sentidos, e esses sentidos ficam buscando somente o que se vê, buscando aparências mundanas, riquezas mundanas, beleza mundana, caráter mundano, cobrindo suas rugas com os cosméticos fabricados entre quatro paredes por homens. Quando a mensagem de profeta é para tirar as rugas do caráter, não pense, minha senhora mãe de filhos, que as rugas que vêm no seu rosto, pela idade, pelo trabalho no posto do seu dever, por amamentar filhos e perder a forma do seu corpo físico, isso te compromete diante de Deus? Não! Paulo disse a respeito da mulher: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se evitar da corrupção do mundo e viver em santificação. Essas rugas que esta mãe traz em seu corpo, essas rugas que esse homem traz em seu rosto,
Isto é honra. Isso não é desonra. Mas Cristo tem um corpo para você sem ruga. Um corpo sem ruga em seu caráter. Sem mancha em seu caráter. Vivendo em simplicidade. Porque Deus só pode ser encontrado em simplicidade. O maior homem que já pisou na terra nasceu numa manjedoura. E o homem mais baixo de Jericó, Zaqueu, teve que olhar para baixo para ver este homem. Deus encarnado, Emmanuel. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Tudo lhe foi emprestado quando ele era criador de todas as coisas, porque está escrito que sem ele nada foi feito, porque ele é a palavra, ele é o verbo invariável de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a serpente tem procurado introduzir o seu evangelho moderno e posto a igreja, edificada a igreja nesta areia movediça do século. Por isso ela está com a moral acabada. Muitos clamando, representantes do povo clamando nas câmaras. Oh, e essa moral, como vamos fazer com a moral? Está demais o nudismo e essas coisas todas e a corrupção de menores e tudo mais. Culpada é a igreja. Paulo disse isto. Jesus acusou, a Bíblia acusa. Se nós ensinássemos somente a verdade, nós não teríamos falsos cristãos manufaturados, baseados com a fé baseada somente no que vê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se podem ver. As riquezas do mundo nada valem para mim, a menos que Deus esteja revelado em minha vida. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti. Dize-me, ó meu bom mestre, está o meu nome aí. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Que crê no Senhor, cujo nome já esteja. A você que tem crido na nossa pregação, aceite agora em sua vida o braço do Senhor se manifestando e dê glória ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido,
vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação.